Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um devocional Jesus Cop, como eu leio a Bíblia, onde a gente coloca sempre a câmera em cima aqui, ó, da Bíblia, pra gente juntos meditar na palavra de Deus. Ó, tô aqui com a Bíblia Filament, essa Bíblia é muito legal, tá? Queria até indicar para você, por quê? Porque ela vem com um aplicativo que você pode estudar. Então, nesse aplicativo você coloca na página assim, ó. Eu gravei até um vídeo mostrando, e aí você tem ali estudos, devocionais, os mapas, explicações. É muito legal. Então você consegue ficar com essa Bíblia fininha, bem fininha, mas com todos os estudos no seu celular quando você quiser acessar. Então o link está aqui na descrição, pede aí para você ter a sua, tem marrom, tem uma roxa, tem essa preta, é muito legal e muita qualidade. Eu quero falar com você hoje sobre como orar corretamente. Jesus, ele ensina seus discípulos a orarem. E eu quero já te questionar, você sabe orar? Você ora de forma correta? Cara, vamos ver através desse vídeo e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então eu vou pedir para você estar aí com sua Bíblia, com papel, com caneta. Eu trouxe até aqui uma forma de escrever e aparecendo para você. Olha que legal. Ó, como orar corretamente. Então pega a sua Bíblia, pega papel, pega a caneta para a gente ter esse tempo junto aí na palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa importante antes da gente começar aqui. Cara, você é abençoado por esse canal? Você tem algum testemunho em relação a esse canal? Então eu queria te fazer um pedido. Será que você pode nos ajudar? Muita gente que assiste, que nos acompanha, não é inscrito no canal. Então será que você poderia parar um segundinho e só apertar aqui e se inscrever? Por quê? Porque quanto mais inscritos tem um canal, mais relevante ele é e a gente consegue avançar com a divulgação da palavra, com fazendo chegar mais longe. No podcast a gente consegue trazer mais convidados relevantes para falar. Então, você pode fazer isso, parar um pouquinho e só se inscrever aqui no canal? Eu queria agradecer a você que acompanha a gente há tanto tempo, que está aí caminhando com a gente há tanto tempo e que sempre divulga, sempre manda o link para alguém. Obrigado, é por causa de você que a palavra tem se espalhado tanto. E se você se inscrever, se você estiver aqui com a gente, a nossa promessa é essa: a gente sempre vai buscar fazer um conteúdo de qualidade, alinhado com a palavra de Deus, para que a gente possa se parecer cada dia mais com Jesus. Vamos embora então? Eu quero olhar junto com você aqui, né, na palavra Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6, gente, é o Sermão da Montanha, né? Mateus 5, 6... Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha, onde Jesus está ali com seus discípulos e Mateus organizou esses ensinos aqui na sequência e é maravilhoso. Quero sempre encorajar você a ler Mateus 5, 6, 7 todos os anos, em algum momento, parar e estudar. Então, hoje nós vamos olhar para Mateus 6 e eu quero ver com você do 5 até o 14, ok? Do 5 ao 14. E é um trecho em que Jesus está ensinando os discípulos a orarem. Então, ele vai dizer assim, ó: quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. Então seu pai que observa em secreto o recompensará. Esse assunto da oração, ele é um assunto muito presente na nossa vida. Você que está na igreja há um tempo, você ouve sobre isso, mas muito desafiador. Uma vez eu vi o John Piper falando um negócio muito legal. Ele disse assim, cara, é mais fácil pregar do que orar. E aí, quando você ouve uma frase como essa, fica, será? Né? Tem a impressão que orar é mais fácil, né? Mas o que ele estava dizendo, né? E ele até deu esse exemplo, né? Ele falou, por exemplo, algumas vezes eu já preguei mal, né? Foi ruim a minha pregação. Mas nunca, no meio de uma pregação, eu me esqueci que estava pregando. Aí ele falou, mas com frequência, no meio da oração, eu me esqueço que eu estou orando. E como é desafiador esse tempo diante do Senhor a sós. Por quê? Ainda mais agora, cara, que nós estamos assim cada vez com menos capacidade de concentração. Cada vez com menos capacidade de parar e fazer uma coisa só. Como tem se tornado cada vez mais difícil. E aqui eu quero até fazer esse parênteses porque, cara, nós estamos sendo
treinados a não conseguir nos concentrar, a não conseguir fazer uma coisa só. E é necessária essa habilidade para orar. Mas daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo nisso. Vamos lá. Olha só. Jesus ele decide começar aqui no Mateus 6, dizendo pra gente como não orar. Então eu quero falar com você sobre como orar corretamente, mas primeiro a gente tem que olhar para como não orar. E a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte, ele vai dizer assim, não sejam como os hipócritas. Hipócritas. Então, já coloca na sua cabeça aí. Ele está dizendo, primeiro, não vamos orar como os hipócritas. Ok? Quem são os hipócritas? Olha a descrição que o próprio Jesus vai trazer. Eles gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Ok? Então, os hipócritas eram os religiosos, tá? Eram os religiosos da época que conheciam a lei, tá? Então eu quero até que você estiver anotando, anota aí. Os religiosos que conheciam a palavra, conheciam a lei, que conheciam a Deus, né? Ou achavam que conheciam, e eles oravam. E, cara, oravam muito. Então a repreensão de Jesus não é para um povo que não ora. Presta atenção nisso. A repreensão de Jesus é para uns caras que oram muito. Agora, então por quê que ele está dizendo não ore como esses homens que oram muito? Porque ele está dizendo, eles gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. O lance que Jesus está dizendo é sobre o porquê um hipócrita está orando. Por que esse homem está orando? Então, eu quero que você anote aí essa perguntinha fundamental na oração. Por que eu estou orando? E ali, ele começa a falar dos hipócritas, dos religiosos, e ele não usa a palavra religioso, ele usa a palavra hipócrita. Por quê? Porque hipócrita tinha a ver com atores. Hipócrita traz a ideia, né? A palavra no original traz a ideia daquelas máscaras, sabe, que os atores colocavam no passado para poder fazer a atuação. Você já viu aqueles teatros de máscara? Essa era a ideia. Ou seja, aquele ator, ele está fingindo ser algo para fazer ali a sua apresentação. Jesus está dizendo, cara, quando esses homens oram, eles são como atores, como pessoas que colocaram máscaras para atuar. Mas por quê? Por que eles faziam isso? Porque eles queriam uma recompensa. Então, o porquê dos hipócritas? Eles queriam conquistar uma recompensa. Tanto que Jesus diz assim, olha, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Eles não vão receber outra recompensa além dessa. Porque Jesus identifica que esses homens estão orando para conquistar algo, para ter alguma coisa. E é isso que eu queria que você entendesse. Quando eles oram, eles não oram para conhecer a Deus. Eles não oram para falar com Deus. Eles oram para conseguir alguma coisa. E o que Jesus está querendo dizer aqui é que essa coisa que eles querem é o verdadeiro Deus deles. Na verdade, eles querem uma recompensa. No caso dos hipócritas, qual era a recompensa que eles queriam? Fama. Prestígio. No caso dos hipócritas, qual era o ídolo deles? A autoimagem. Eles queriam ficar bem na fita. Você tem que entender o contexto em que os religiosos, que você vê aqui, os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, a religião e a sociedade eram completamente misturadas nessa época. Então, esses homens eram os heróis da nação. Esses homens eram o que para nós seriam os jogadores de futebol, os influencers. Eles eram os caras famosos. Quando eles passavam na rua, todo mundo admirava eles. E aí, qual era uma das formas de aumentar essa admiração? Oração. Então, muitos deles estavam orando, e aqui até Jesus fala, e eles oram em público. Tem uma situação específica em que eles oram. É
para conseguir o que eles querem. Então, por exemplo, se eles querem prestígio, não fazia sentido orar em outro lugar, a não ser em público, aonde todos estão vendo, aonde todos vão olhar e falar, tá aqui a recompensa que você está buscando na oração. O que esses homens estavam fazendo ali é o que hoje a gente chamaria de networking. O que é isso, Douglas? Você já viu esse conceito agora? Tipo assim, o que você quer? Por exemplo, eu quero entrar em tal empresa, eu quero aquele emprego. Então o que você tem que fazer? Você tem que falar, você tem que se relacionar com a pessoa certa, para que você faça aquele network e entre lá. Então quando eu estou me relacionando com essa pessoa, não é porque eu quero estar com ela, é porque eu quero usá-la para chegar aonde eu quero. Era isso que eles estavam fazendo com Deus. E é isso que nós podemos estar fazendo com Deus. Cara, será que nós temos uma relação hipócrita com Deus? Que na verdade a gente está usando Deus. Deixa eu escrever isso. Usando Deus para. Cara, você já se sentiu usado? Já teve alguém que, por exemplo, começou a fazer amizade com você e tal, e talvez até te deu um presente, ia na sua casa porque estava interessado em namorar sua irmã. E aí você caiu em si e falou, peraí, não é por mim que essa pessoa está aqui, esse presente não é porque me ama, é porque quer me usar para. Você já se sentiu usado? Será que nós estamos fazendo isso com Deus? Porque lá era fama, prestígio, autoimagem, mas para você pode ser sucesso, pode ser uma cura, pode ser um casamento, eu não sei. Mas você está usando Deus para o quê? E aí Jesus, ele vai apresentar o antídoto. Ele vai apresentar o antídoto aqui. Olha isso aqui. Ele vai dizer assim, olha, mas quando orarem. Então, discípulo ora assim, ó, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então seu pai, que observa em secreto, o recompensará. O que é esse lugar secreto? Então, como orar corretamente? No secreto. Por que no secreto? Porque Jesus está nos chamando à oração, que não é network. Jesus está nos chamando à oração, que não é para. Jesus está nos chamando para um lugar aonde o fim é Deus. O que é esse quarto? É o lugar aonde nós não estamos usando Deus. Nós não estamos tentando fazer algo para conseguir outra coisa. Não, o fim é Ele. Por que você está orando? Porque eu quero estar com o Senhor. Essa é a finalidade. Jesus usa um termo aqui que é quarto. Entra no seu quarto. Por quê? Porque quarto é o lugar de intimidade. Então é muito mais do que, Douglas, então o certo é orar no quarto? Não, o certo é orar sem a finalidade de nenhuma outra coisa a não ser intimidade. E é claro que nesse lugar de intimidade você pode falar, Senhor, estou com um problema financeiro, o Senhor poderia me abençoar, me ajudar, Senhor, eu estou com um problema no meu casamento, será que o Senhor poderia ter? Mas é nesse coração de intimidade com seu Pai e não com networking, tentando usá-lo. Então, ele está dizendo, você poderia orar nesse lugar onde não há recompensas humanas, não há recompensas aqui. Você poderia entrar nesse lugar onde sou só eu. A finalidade é passar tempo comigo, estar comigo. Como orar corretamente? É tendo o Senhor e a relação com Ele como a finalidade suprema da oração. Mais nada. E tanto que quando eu digo, Senhor, abençoa as minhas finanças, se o Senhor abençoar, não muda nada. Se o Senhor não abençoar, não muda nada. Eu vou estar aqui diante do Senhor amanhã. Como orar corretamente? Que não seja como os hipócritas, seja como um filho que quer ter intimidade com seu pai. Mas aí ele vai falar que tem uma segunda forma de orar errado. Está preparado? Ele vai dizer assim, olha, ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Então, anota aí, seu papelzinho, qual é a segunda forma. Número 2.
eu vou colocar aqui o termo que outras traduções usam, que é pagão. Ok? Pagão. Como os pagãos. Então, quando você for orar, não ore como os pagãos. Aqui, na versão NVT, ele está usando os gentios. Então, por que eu quero que você entenda isso? Porque, de novo, esses homens não eram homens que oravam pouco. Hoje, alguém pagão, talvez a nossa cultura poderia até ser alguém ateu, alguém que não crê em Deus, que não vive pensando no Senhor. Pagãos eram o contrário disso. Eram pessoas com vários deuses. Eram pessoas que, sim, eles estavam o tempo inteiro pensando nessa questão de Deus. Então, eram aqueles que tinham vários deuses. E aí, para esses aqui, olha o que ele vai dizer. Qual é a descrição dele? Primeiro, eles oram muito, né? Então, ó, não repitam frases vazias sem parar, ok? Então, eles oram muito. Eles faziam muitas rezas, eles repetiam muitas coisas na sua oração. Por que eles faziam isso? Porque eles achavam, olha isso, que se repetissem as palavras várias vezes, suas orações seriam respondidas. Ele diz: não seja como eles. Não seja como eles. Na cabeça deles, o que era a oração? Oração era uma, olha aqui, uma moeda para comprar ou pagar Deus. Eles entendiam o seguinte: um dos deuses, ele precisa ser convencido pela gente. Ele não quer nos abençoar. Ele não quer. Então, por exemplo, poderia ter o Deus da chuva. Ele não quer nos abençoar. Então, o que nós precisamos? Convencê-lo com a nossa moeda. E a gente descobriu que uma dessas moedas é a oração. Então, se a gente falar 50 vezes essa frase, ele vai ser convencido e vai fazer chover. Se a gente ficar de joelho e doendo e a gente fazer tal coisa, ele vai ser. Então poderia ser o Deus da colheita, o Deus da fertilidade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, sacrificou e orou para o Deus da fertilidade e a esposa não engravidou, ele pensa, cara, ele não está feliz, ele quer mais. E aí eu preciso orar mais, eu preciso fazer mais para convencer esse Deus de me abençoar. Então, para eles, Deus era meio que como um chefe. Para eles, era essa relação de negócios com Deus. De tipo, eu sei que o Senhor cuida de todas as coisas, ou no caso deles, esses deuses cuidam de todas as coisas, e eu preciso, então, entregar o serviço para que você possa me pagar. Você possa me devolver com aquilo que eu preciso. Gente, quantas pessoas têm uma relação assim com Deus? Quantas pessoas veem Deus como esse que precisa ser convencido? Era como se Deus não quer curar. Deus não quer curar meu filho. Então nós vamos ter que convencer ele. Será que eu poderia conseguir 300 pessoas para orar? Para Deus falar, nossa, quanta gente. Eu não queria, mas vou curar, vai. Mas tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa, não, eu estou com esse problema financeiro porque eu realmente parei de orar e aí Deus deve estar pensando, não, eu vou punir esse homem até ele me pagar, que são essas orações. É essa relação de senhor-escravo. E aí o que Jesus está dizendo aqui é, não ore como eles. Não ore pensando que você tem que convencer a Deus. Como que eu tenho que orar? Ele vai dizer, presta atenção. Não sejam como eles, pois aí aqui está a resposta, gente. Isso aqui é maravilhoso. Seu pai. Para um pouquinho nessa palavra. Seu pai. Pode circular essa palavrinha? Seu pai. Pai. Seu pai. Então ele está dizendo, como é que a gente ora? Douglas, como orar corretamente? Como um filho. Ele está dizendo, quando você for para esse quarto, onde não há olhar em nenhuma recompensa a não ser o Senhor, esse Senhor é o seu pai. Tem uma posição para você chegar lá, essa posição. Douglas, é o quê? Ajoelhado? É de pé? É sentado? É deitado? É como um filho. Tem uma posição. É como um filho.
Olha só o que ele vai dizer, seu pai. E aí ele vai falar assim, ó, sabe exatamente do que você precisa antes de você pedir. Ei, ele não tá ali para ser convencido. Ele não tá ali para ser convencido porque ele sabe do que você precisa antes de você pedir. Então, não é como se Deus fosse esse chefe que precisa ser entregue o serviço, esse senhor que você é um escravo, que você vai ter que convencê-lo, ele não quer te abençoar. Não, ele sabe do que você precisa antes de você pedir. Ele é o seu pai. Ele está dizendo, ei, você precisa chegar diante do Senhor como um filho amado, que o pai tem prazer na sua vida. Mas Douglas, então por que eu passo certas coisas? Porque ele não é um pai que mima, ele é um pai que tem um compromisso com a tua maturidade e deixar você cada dia mais parecido com Jesus. Então, a gente precisa orar como um filho. E aí, o que nós vamos viver então na oração, se não é convencer a Deus? É ser convencido por Deus. É Ele. Então, não é eu tentar convencer Ele de fazer minha vontade. É Ele me mostrando que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Olha o que Ele vai dizer então. Então, quando você for orar para esse Pai, você vai dizer assim, ó. Pai nosso que estás nos céus. E aí, o que um filho pede? Primeira coisa, santificado seja o teu nome. O que é santificado seja o teu nome? Que eu represente o Senhor. Santificado seja o teu nome é o seguinte, é que durante o meu dia, Pai, aonde eu chegar, que as pessoas reconheçam quão santo tu és. Isso aqui é maravilhoso. Pai, eu quero parecer com o Senhor. Aí ele continua, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha isso. Assim na terra como no céu. Pai, eu não estou aqui para você fazer minha vontade, porque eu sei que você sabe de tudo que eu preciso antes de eu pedir. Eu estou aqui para dizer qual é a sua. Eu estou aqui, qual é a sua? Então eu não entro como um necessitado, eu entro como alguém que já sabe que tem vida abundante para descobrir a vontade do Pai. E aí ele continua, Senhor, eu dependo do Senhor, então me dá o pão para esse dia. Me dá. Então tem esse lugar de pedir, tá vendo? Você pode pedir porque ele é o seu Pai. Pro nosso Pai a gente pede as coisas, mas a gente fala, Pai, perdoa as nossas dívidas, como a gente perdoa os nossos devedores. Então, Senhor, me perdoa, errei nisso, errei naquilo, porque é o seu Pai, você pode pedir perdão, não me deixa cair em tentação. Aí ele diz assim, ó, mas livra-nos, deixa eu usar isso aqui, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, é esse lugar de uma conversa com seu Pai. Como orar corretamente? Primeiro, não ore como um hipócrita, tentando ter uma outra recompensa, usando Deus, fazendo um papel de um ator para usar Deus. Não, vai para o secreto, onde a finalidade da sua oração é o relacionamento com Deus. Como orar corretamente? Não ore como pagãos, achando que a oração é uma moeda para convencer Deus de alguma coisa. Não, ore como um filho, sabendo que o Pai sabe de tudo que você precisa antes mesmo de você chegar no lugar de oração. Então ore como um filho querendo descobrir a vontade do Pai para cumpri-la. Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Eu espero que esse vídeo tenha tocado aí na sua vida. E eu já tenho um pedido para te fazer, cara. Pega esse link, sai mandando para todo mundo, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Claro, deixa um comentário aqui e também curte esse vídeo para que a plataforma mostre para mais gente. Se inscreve aí no nosso canal. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.